Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dia de torneio no chess.com, Magnus Carlsen saindo do forno. Aqui essa partida, hein? Jogando contra o iraniano Parham Maghsoodloo, que joga um montão, né? Uma curiosidade que tem outro iraniano que é muito forte, que é o Alireza Firouzja. Muita gente que começou a acompanhar o xadrez mais recentemente nem sabia que ele era iraniano, né? Então ele joga pela França já faz alguns anos. Ele teve lá um probleminha no país dele, de patrocínio, de um monte de coisas que ele estava insatisfeito ali e mudou de país uns anos atrás, né? Para jogar. Ele joga pela França, mas é iraniano também. Bora dar uma olhada nessa super partida, Magnus Carlsen, como é que ele tá aqui entre uma fralda e outra, entre uma mamadeira e outra, o que ele anda aprontando aí nos tabuleiros, a gente vai ver aqui agora. E antes uma reflexão rápida pra você, vale a pena, chegamos no meio do ano, né galera, julho e tudo mais, e pra mim a reflexão que vale é, o que eu trouxe até agora, nesse ano de 2026, por meio desse ano que valeu a pena pra mim, né? E o que valeu a pena demais pra mim são as camisetas da Insider Store, que são muito práticas. Eu coloco, é básica, né? É o básico com tecnologia. Então eu não tenho que escolher roupa, dá pra ir pra academia, dá pra sair, dá pra ir pro trabalho. Ela é super flexível e tem essa história toda, né, galera? Não amassa, não deixa cheiro, ela promove a rápida evaporação do teu suor. Ela desamassa no próprio corpo, você não precisa passar, ou seja, tem uma série de vantagens, por isso que há tanto tempo eu uso as roupas da Insider. E se você se interessou também, a gente está deixando aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link com o cupom aqui do canal e também o link para você ter desconto aí, se você também quer garantir as roupas da Insider, tá bom? Então aproveita essa oportunidade. Galera, recado dado, bora olhar aqui a partida do Magnus Carlsen, que abre com o peão dama. Maghsoodloo responde com o cavalinho F6. Deixa eu tirar esse simbolinho aqui. Eu sempre faço, você tem que fazer toda vez. Deveria salvar, né, nas preferências aí, mas tudo bem, vambora. Cavalo F6 foge, eu não posso reclamar muito, senão o Cricor manda aquela turma atrás de mim. Bom, isso é outro assunto. C4 foi jogado agora pelo Magnus Carlsen. E aí o Parham segue com C6 aqui, a defesa semi-índia. Olha aí, Rafa, não é semi-eslava? Semi-eslava é quando tem essa formaçãozinha aqui, né? Pode até virar uma semi-eslava ainda. Magnus segue com o bispo em F4, D5 diretamente atacando o centro, virando uma defesa eslava. E agora temos o lance E3 e o Parham passa o bispo primeiro para F5 antes de jogar o lance E6. E aqui temos dama B3, o Magnus Carlsen imediatamente vai para cima desse peão que ficou indefeso com a saída do bispo. Parham descobre uma casa boa para a dama, faz o lance dama C8 que faz uma atuação na coluna C, dá suporte aqui para o bispo nas casas claras e também protege o peão de B7. Um lance muito esperto. A turma faz muito estudo, né, de abertura, análise, onde que é a casa boa para as peças, né? Então, assim, dama C8 não é um lance muito fácil de você encontrar se não tiver um estudo por trás. Porque você pensa, por que dama C8 e não dama C7? Por que não B6, né? Por que não qualquer outra coisa? Então vamos ver como segue o jogo. Magnus segue com o lance cavalo C3, bota uma pressão grande aqui no peão central, né? Já são 3 peças atacando apenas 2 defesas, e por isso o E6 foi jogado pelo Maghsoodloo, defendendo o peão central. E ele pode agora tirar o bispo e colocar o rei dele em segurança, é o que todo mundo quer. Magnus segue trazendo o cavalo para o jogo, e o Maghsoodloo sem pressa traz o cavalo de bem em D7. Magnus segue com o lance torre C1, prometendo ataques indesejados aqui na coluna C, para as pretas no caso, e A6 foi jogado, controlando um pouquinho mais aqui a ala da dama. Não sei se ele vai querer capturar e depois jogar um B5 e depois preparar um C5, pode ser um bom plano. O Magnus Carlsen primeiro joga com H3, ele pode guardar o bispo na gaveta, H6 na mesma razão, e agora temos o lance peão toma, tentando abrir linhas de ataque, e o Maghsoodloo toma com o peão de E, claro, aqui para não ter problemas na coluna C. Magnus Carlsen segue com o lance bispo em E2, desenvolvendo, preparando para colocar o rei em segurança. O Maghsoodloo faz a mesma coisa. E agora todo mundo roca? Não, Magnus Carlsen rasga um G4 aqui, deixando o rei no meio do tabuleiro. Que isso, cara? Bispo atacado, volta para casa de E6 e o Magnus joga a torre G1. Ou seja, olha que legal, né? O Carlsen falou, cara, não vou rocar não, vou deixar o rei aí mesmo, né? As colunas centrais estão, por enquanto,
fechadas, ou aqui no caso semi-abertas, não tem muito tiroteio aí no centro, eu vou jogar com torre G1, vou apostar nesse ataque aí, e quero ver só se o Mago Sudulu vai rocar também, porque se ele rocar aí que o meu ataque vai ficar bom, né? Esse foi o pensamento aqui do Calcin. Ele meio que chamou o cara aqui tirou a luva, né? Chamou pra treinar boxe sem luva aqui. A partida seguiu com o lance cavalo E4, centralizando o Pocotó. E o Magnus segue com Dama Macedônia. Temos trocas, cavalo toma, peão toma e aqui B5, né? Esse peão não vai ficar aqui atrasado para sempre, C5 vai ser jogado em algum momento, B5 tenta garantir aqui a casa de C4 e além do que você pode querer colocar um cavalo ali, que muitas vezes é muito bom. A partida segue com o lance H4, Magnus Carlsen segue acreditando nos ataques na ala do rei, Mago Sudulu traz o cachorro e aqui temos o lance G5, o Calcin continua acreditando nesse ataque na ala do rei. Bispo F5 foi jogado pelo Mago Sudulu, atacando a dama dando suporte e agora temos o lance Bispo D3 cobrindo aqui e desafiando, ameaçando capturar. Por isso temos trocas, Bispo toma, dama retoma, peão toma, peão retoma e aqui o cavalo vai bonitinho aqui para a casa de C4, garantido pelos seus colegas, fica num posto bacana. Mas vamos ver a ideia aqui do iraniano. Mago Sudulu segue com o lance G6. Opa, aqui na verdade, se ele jogasse o lance G6, o que acontece se as pretas jogarem G6 aqui agora? Foi uma pegadinha pra você, Rafa, não foi não, você esqueceu, vocês confundiu aí. Se as pretas jogarem G6, você chama o árbitro, porque aí tá parecendo o Tripinha na final contra o Caveira, ele jogou 2 vezes. Ele jogou um lance de cavalo e depois mexeu o peão, né? O Tripinha demorou muito, ficou pensando muito lá, ele fez o lance. E pensa que o Tripinha percebeu? Percebeu coisa nenhuma. E o jogo seguiu e ele ainda ganhou. Fez 2 lances, puxa vida, ganhou. Magnus Carlsen segue com o lance G6, tentando quebrar aqui a estrutura de peões. F6 tenta manter a posição fechada e o Carlsen joga o lance Rei E2, que é o melhor lance da posição, conectando as torres. Vai poder desafiar a coluna H muito em breve. Mago Sudulu segue trazendo a dama para o jogo, dama em E6 foi jogado, a torre vem para H1, Rei D7 devolvendo na mesma moeda, também conectando as torres. E aqui torre de C em G1. Dando suporte para esse peão, o que ele está querendo? Ah, ele já está vendo uma possível abertura aqui na coluna G, né? Magnus Carlsen já posiciona para um possível ataque futuro. Bispo D6 propõe trocas. Bispo toma, cavalo toma e torre na 7ª horizontal. E nesse momento, Magnus Carlsen tem 1 minuto e meio. Mago Sudulu tem 1 minuto e 50. Os caras jogaram 26 lances com uma velocidade absurda, uma precisão monstruosa. Sem acréscimo, sem nada, é o tempo que tem para terminar a partida. E aqui, torre de H em G8 é o melhor lance. Também dá para trazer a outra torre, são os 3 lances que são bons na posição, né? Dama E7, torre de H em G8 ou esse lance aqui. O lance que não é bom é o lance que o Mago Sudulu jogou. Torre por H7 acaba ajudando aqui o Magnus Carlsen, porque agora abriu esse ataque, mas o Mago Sudulu pensou o seguinte, o peão aqui está de certa forma controlado e eu vou partir para esse ataque na ala do rei. Será que a ideia foi certa? O Magnus Carlsen segue com o melhor lance, o único que tenta castigar. Segue com o lance dama G6, trazendo a dama para o ataque. Ameaçou dama G7 seguido da promoção. Ou, se a torre vier para cá, diretamente dama aqui, capturando a torre na sequência. Por isso o Mago Sudulu vai para o lance dama F7, parece defender a posição. Mas o Magnus Carlsen vai para uma ideia muito criativa nessa posição e faz o lance torre por peão. Olha que legal aqui esse lance, tirando proveito do fato de que esse peão por torre tem duplo de cavalo, desviou o peão aqui da defesa da casa de E5, que legal aqui esse lance, né? Um lance muito bonito, não é o melhor. Segundo as máquinas, o melhor seria cavalo H4, numa razão parecida, porque aqui esse peão é por cavalo dama H6, mas aqui é um pouco mais sofisticado, né? Ameaçando ganhar a dama, dá a impressão que dá para evitar com cavalo F5, atacando e defendendo, mas aqui daria para promover. E tudo bem, né? Essa é a linha da máquina. Mas Magnus Carlsen segue com esse lance. Torre por peão, bonito aqui o lance, ainda assim muito bom. Torre H8, o Mago Sudulu não pode capturar a torre, não adianta capturar a dama porque salva a torre, por isso ele joga a torre H8, bota a pressão no peão de H7 e o Magnus Carlsen segue com o melhor lance, dama toma,
cavalo toma e torre em G7. Como é curioso o xadrez, o melhor lance é a torre H5. Você joga a torre H5, o computador vai falar, não, o melhor era a torre G7, porque torre na sétima. Você joga a torre na sétima, ele fala, haha, torre H5 era bem melhor. É o paradoxo da engine picareta, né? Porque toda engine, na minha opinião, é picareta. Tudo que você jogar, eles vão falar que tá errado. Agora é o seguinte, galera. Rei E7 foi jogado pelo Magnus Sudlu, protegendo aqui o Pocotó. E o Magnus Carlsen segue com o melhor lance. Cavalo H4, ameaçou um duplo de cachorro. Rei F8, dá pra dar o duplo. Cuidado, porque você vai perder muito material pra dar esse duplo. Na verdade, vai perder a partida. Por isso, muita calma nessa hora. Magnus Carlsen poderia fazer o lance torre G6, acaba jogando esse lance cavalo aqui em F5, que tudo bem, mas agora as pretas teriam cavalo H6 aqui, esse é o ponto todo, né? E por que esse lance seria bom? Porque esse lance ameaça o cavalo e o cavalo é o defensor da torre. Então teria que jogar um torre G6 aqui e agora as pretas poderiam capturar esse peão passado e lutar nesse final com um peão a menos, que segundo as máquinas ainda tem chance de empate, né? Então, na prática são outros 500 contra o Magnus Carlsen com um peão a mais. O computador fala que isso aqui vai dar empate, não sei não. Acho que o Carlsen ainda teria as melhores chances. De qualquer maneira, seria a defesa mais resiliente aqui nessa posição. O Magnus Sudlu tem uma ideia parecida daqui a pouco. Primeiro ele joga o lance A5. Torre G6 aqui é um lance forte, mas o Carlsen também já rasga um F4, que não é o melhor. E vejam que a barrinha cai, porque agora de fato as pretas têm de novo a possibilidade de jogar o cavalo H6. O Magnus Sudlu tem a mesma ideia, com uma execução pior. Magnus Sudlu, porque esse lance aqui ataca o cavalo, mas defende essa casa de G8. Essa é a chave. O Magnus Sudlu vai para a mesma ideia, mas com uma execução inferior com o lance cavalo D6, não! E nessa posição, Magnus Carlsen joga simplesmente o lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar ganhar o jogo aqui agora, vale a pena? Será que você consegue encontrar uma maneira simples de ganhar aqui a partida? E eu espero que você tenha encontrado. Torre G8, vejam que até os grandes erram, né? Ô Rafa, o cara tem 3.200 e errou isso daí, eu que tenho 300 de rating, vi que era um problema, né? Ué, acontece, no xadrez tem essas situações, né? Torre G8 e nessa posição Magnus Sudlu abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Esse lance vem com cheque. O rei não consegue defender aqui depois da... Né, aqui você é forçado a tomar. Então vamos colocar aqui uma possível continuação. É forçado a tomar. E aí você vai trazer aqui, vai promover pra dama. Rafa, eu quero promover pra torre. Tudo bem, cada um... Tudo bem, vai ganhar de qualquer jeito. E depois você simplesmente captura aqui, tem uma peça a mais. Então errou, né? Fez um blunder o Magnus Sudlu e o Magnus Carlsen castigou. Bora dar uma olhada na precisão. Em que lugar finalizou o Magnus Carlsen aqui nesse torneio? Vamos ver. Opa, cliquei um negócio aqui errado. Vamos voltar lá. Ixi, cliquei de novo. O que tá acontecendo aqui? Pera aí. Vamos lá. É aqui, né? Pronto, vamos lá. Magnus Sudlu, Magnus Carlsen, 92% de precisão para Magnus Carlsen, 86,8%, com direito a lance brilhante, esse bonito lance, torre por G5 aqui do Magnus Carlsen. Bacana esse lance, né? Bem bonito mesmo. E aqui, no final do torneio, Arjun Erigaisi tá com tudo, hein, meu? Ele tá ganhando tudo quanto é torneio, Title Tuesday, Thursday 3+0, tudo quanto é campeonato. Esse indiano tá com a bola toda. Venceu aqui o torneio. Sarana empatado com Grichuk na segunda colocação. Denis Lazavik aqui na quinta colocação, bacana. O Cristóbal, Fabiano Caruana, Vokidov. E o Magnus Carlsen, cadê? O Nakamura na nona posição. Você vê que o torneio é forte. Murzin na décima, né? É um torneio muito forte. E o Carlsen acabou ficando na 12ª colocação com 8 pontos. Destaque aqui também para Christopher Yu, que ficou com 8. Vamos ver se tem alguma bandeira do Brasil. Cadê o Molina? Cadê o Molina? Cadê o Cricor aí? Às vezes eles pontuam bem, ficam top mesmo, né? Olha o Fira aqui, que fez 6,5 pontos. Bacana demais. E por aí vai, né? Deixa eu ver se teve mais... Será que eu pulei alguma bandeira do Brasil? Pode ser que eu tenha pulado. E aqui o William, mestre Feed, 5 pontos, né? Bacana. Muito bem, galera. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!